Estamos começando mais um Café com o Vereador. Hoje estamos recebendo a parlamentar vereadora Maria Helena de Quadros Lopes. Ela tem seu dom político de trabalhar, ela tem o dom político de trabalhar por Montes Claros no seu DNA. Por que a gente está falando isso, né? Filha da saudosa professora Sônia Prates de Quadros, reverenciada pelos anos de serviços prestados à FUN e também, a FUN atual Unimontes, né? Também, além de ter sido diretora da nossa querida Escola Normal por 10 anos durante as décadas de 70 e 80. A nossa entrevistada de hoje também é filha do saudoso parlamentar, professor Domingos Hamilton Lopes, de quem eu tive a oportunidade de ser aluno, e neta do prefeito Alfeu Gonçalves de Quadros. Bom, vereadora, com um passado tão ligado assim, né, à política montesclarense, seria difícil a senhora não atender esse chamado, né? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada a vocês, obrigada aos telespectadores, um feliz ano novo, um feliz 2023, muito abençoado a todos, uma feliz cidade, né, Montes Claros, que a gente possa realmente melhorar a nossa cidade cada vez mais. É uma história de vida, né? Eu nasci, como você mesmo disse, Nairlan, tá no DNA. Mas o mais curioso é que no DNA sempre esperava-se que fosse um homem e não uma mulher, Verdade, né? Verdade. Porque tradicionalmente era sempre um homem da nossa família que estava à frente da política. Então, era sempre esperado que viesse um herdeiro e não uma herdeira. E aí o DNA forte que veio foi em mim, né? Sempre apaixonada e sempre observando, sempre querendo servir a nossa cidade. Tá certo, e isso aconteceu, né? Vereadora, conta um pouquinho essa questão de sua inserção na vida pública, né? Como é que foi esse despertar aí para a vida política e até mesmo como parlamentar, já que a senhora está no seu terceiro mandato já, né? Então, eu sou filha de professores, né? O professor Hamilton Lopes, a professora Sônia Quadros, neta também, Helena Prates, que também nós temos uma escola aqui com o nome dela. Eu também iniciei na educação, fui diretora da Semeia Alegria de Viver no Renascença e fui diretora do Centro de Convívio da Vila Oliveira. E assim foi nascendo essa vontade, junto com a educação, aliada ao serviço social, porque eu trabalhei em comunidades carentes de Montes Claros. E com isso, a gente aliava esse trabalho educacional e social, e as pessoas foram vendo em mim essa vontade de servir. Não só as comunidades, mas também a minha cidade, e foram incentivando. Você poderia se candidatar a vereadora e tudo. E desde nova, aos 22 anos, muitas pessoas me convidando para afiliar em partidos políticos e eu já avaliando essa possibilidade. Meu pai ainda vivo quando eu tinha 22 anos e ele me aconselhando, falou assim, calma que ainda está cedo, vamos amadurecer a ideia. Eu já com vontade, porque ele já estava doente, eu preocupada, falei assim, se eu não estiver comigo, né? Exato. Como de fato aconteceu. Quando ele veio a falecer em 1997, eu cheguei a pensar em desistir da ideia. Falei assim, é meu alicerce, meu grande exemplo, mas seguimos fortes, né? E determinadas a ser candidata a vereadora por Montes Claros. E continuei trabalhando segui em outras áreas sociais, o que me levou realmente a ser candidata a vereadora por Montes Claros. Pois é, né? Sendo eleita, né? A gente percebeu e a gente acompanha, né, a senhora desde esse início, o serviço social sempre foi um dos seus focos de trabalho, né, como parlamentar. Por exemplo, a senhora foi secretária adjunta de Defesa Social, membro fundadora do Conselho Municipal Antidrogas e criou a lei que instituiu a Casa Abrigo e o Núcleo da Mulher. Fala um pouco para a gente sobre esse período de atuação, como foi criar tudo isso. Como eu te falei, no início, assim, como diretora, a gente foi percebendo as carências
das famílias que a gente atendia, tanto na CEMEI quanto no centro de convívio, as dificuldades que as mulheres tinham, né, mulheres com muitos filhos, com dificuldade de trabalho, de inserção no mercado de trabalho, algumas sendo violentadas pelos maridos, todo tipo de violência, não só a agressão física, mas também a agressão psicológica. E tudo isso foi aumentando dentro de mim a vontade de lutar por uma sociedade mais justa. Aí eu fui eleita em 2000, muito nova até, e depois, não dando certo, eu fui ser secretária adjunta de Defesa Social, justamente por essas lutas no meu primeiro mandato, né? Nós fomos lutar por essa causa da violência contra a mulher na nossa cidade, que hoje ainda é muito gritante, não só na nossa cidade, como no nosso país, né? Eu achei interessante o governador eleito pelo Rio de Janeiro, a primeira meta do governo dele, anunciado, Cláudio Castro, foi anunciar medidas contra a violência doméstica, a violência contra a mulher. Sabe, eu achei interessantíssimo um governador anunciar isso, porque a violência, ela nasce dentro da família. Ela nasce dentro da violência doméstica, dentro do lar, e se espalha. Então, é necessário o combate à violência doméstica, a violência contra a mulher. Assim se aprende os outros tipos de violência. Então, é necessário a gente pensar em conjunto, né? Então, foi dessa maneira que a gente criou todas essas leis, a Casa-Abrigo para mulheres em situação de violência, o apoio a essas crianças também em situação de violência, né? E aí a gente também, aliado a isso, a gente percebeu que muitos maridos estão em situação de vulnerabilidade alcoólica, em situação de drogas, né? Então, a gente também criou fizemos parte do comitê antidrogas da cidade. Nós sugerimos ao prefeito, na época, o Dr. Atos, que criasse um departamento específico no município de combate a drogas. Então, tudo isso nós tivemos a oportunidade de participar. E vejo que nós estamos revivendo este momento, que nós estamos precisando deste combate, tanto na nossa cidade, quanto no nosso estado, quanto na nossa federação, no nosso país. Vereadora, Montes Claros, né, assumiu o protagonismo de ser uma cidade polo, ser o núcleo do norte de Minas, né? Lá em 2000, eu acredito que assim, essa ebulição do crescimento de Montes Claros, que ela já vinha adotando, fez com que esses problemas sociais extremamente ligados a mulheres fossem aparecendo, e a senhora disse que ainda hoje nós precisamos. Mas a gente pode apontar um pequeno progresso de lá até aqui, nessas políticas em defesa da mulher, a senhora que é atuante, né, nessa defesa? Nós tivemos progressos, nós avançamos nas políticas e depois tivemos um retrocesso. Nós tivemos a questão, ganhos como as casas-abrigos, nós tivemos núcleos de proteção, as próprias delegacias das mulheres, sabe? Tivemos realmente muitos avanços e depois tivemos um retrocesso, nós tivemos fechamentos de algumas delegacias, nós perdemos alguns plantões, finais de semana, sabe? Então são coisas que nós devemos lutar para termos novamente. Reconquistar, né? Reconquistar. Nós perdemos programas sociais importantíssimos de apoio a essas mulheres, sabe? Então, a mulher, ela precisa desse amparo. Não é simplesmente vitimizar a mulher, tê-las como coitadinha, não. A mulher, para ela sair dessa situação de violência, ela precisa do amparo, sabe? Nós avançamos na Lei Maria da Penha, mas aí avançamos e retrocedemos também, porque a gente precisa de realmente efetivar essa proteção a mulheres. Por exemplo, aquela cabeleireira, a Cláudia, que foi, ela morreu no lugar da irmã, né? Ela faleceu no lugar da irmã, o agressor matou, queria matar a irmã e
e matou a Cláudia, a cabeleireira, para que a irmã sentisse a morte, toda a família estava com a medida protetiva. Por várias vezes, esse agressor chegou perto ameaçando. Elas procuraram ajuda, mas como ele já tinha evadido do local, então não prendiam ou não tomavam uma atitude mais séria com ele. O que fazer numa situação dessa? Como fazer? Ela veio a falecer. Entendeu? Então, nós ainda temos que avançar. O que fazer? Ainda temos muito o que fazer. Existe a medida protetiva, mas ainda existe o feminicídio. É verdade. Né? Esse final de ano, nós estamos vendo aí vários feminicídios. O que fazer? Né? Sendo assim, um foco, um centro, né? Sendo um foco, entendeu? E, infelizmente, morre não só a mulher do agressor, morre a família. É verdade. Né? Então, o que fazer? Nós precisamos avançar. A Casa Abrigo, ela está atendendo também os filhos dessa mulher, então a gente precisa avaliar tudo isso. Né? Essa mulher está sendo inserida no mercado de trabalho para conseguir sair desse núcleo de violência? Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Importante, né? Inclusive, a senhora, no segundo mandato, criou a Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher, né? Também foi um avanço aqui na casa, justamente para chamar a atenção a esse assunto, né, vereadora? Sim. A gente precisa avançar ainda mais, porque não basta criar a frente. A gente precisa entender que essa frente parlamentar ela vai além de partido político. Nenhum partido é dono dessa causa. Ninguém é dono dessa causa. A vereadora Maria Helena não é dona dessa causa. O MDB, ao qual eu sou ligado, não é dono dessa causa e nenhum partido político é dono dessa causa. Nós temos que entender que isso é suprapartidário, que isso é uma causa de todas e de todos, e não é somente de mulheres. Eu vejo, por exemplo, o vereador Daniel Dias altamente inserido nessa causa, eu vejo o vereador Aldair Fagundes altamente inserido nessa causa. Então, essa frente parlamentar, ela tem que estar acima de partidos, acima de ser feminista ou machista, entendeu? Entendi. Tem que ser uma causa de todos. Então, nós temos que ter esse entendimento e abranger tanto homens quanto mulheres aqui dentro do parlamento para que realmente possamos conseguir os objetivos que tanto temos buscado. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu quero só finalizar essa questão, né, do trabalho da vereadora Maria Helena Lopes, desde a sua eleição até os dias de hoje, falar um pouco sobre a licença maternidade e também vamos falar, é claro, né, sobre a composição da nova mesa diretora, no qual a vereadora agora está como vice-presidente. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Café com o Vereador.